Bom, vamos voltando aqui para os crimes contra a fé pública, seguindo, nos crimes contra a fé pública. E agora vamos estudar o crime de supressão de documento que está lá no artigo 305 do nosso Código Penal. E o que é que diz pra gente? Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Catarina, eu não entendi nada. Tá certo, a gente vai estudar cada um desses elementos aí. Primeiro, olha o que ele falou, documento público ou particular. Nós já vimos nos crimes anteriores a diferença, de documento público para documento particular. Se você não viu, volte para ver, mas eu vou dar uma revisadinha aqui. Documento público é aquele que foi emitido por funcionário público, independente do seu conteúdo. Pode ser um conteúdo público ou particular, desde que tenha sido emitido por funcionário público ou que tenha tido ajuda de funcionário público no uso de suas funções, no atributo de suas funções. Certo? E o particular? O particular é aquele que não foi emitido por funcionário público e nem teve ajuda, o auxílio de funcionário público no exercício de sua função para emitir esse documento. Certo? E aí, nesse crime aqui de supressão de documento, todos dois vão incidir. Tanto quando a supressão foi em documento público, quanto quando foi em documento particular. Tá bom, Catarina, então não tem diferença nenhuma para esse crime se for público ou particular? Não. Tem diferença sim. A pena do documento público vai ser maior do que a pena do documento particular. Aí no artigo traz a pena. Tá bom? Vamos ver agora os elementos do tipo. Quais são os verbos aqui do tipo que o legislador trouxe? Primeiro, destruir. A gente sabe já o que é destruir, Destruiu aquele documento. Ou suprimiu, pegou, tirou, da circulação ou da mão de quem deveria estar. Ou ainda ocultar. Ocultar é esconder. Agora, tem que ser destruir, suprimir ou ocultar aquele documento de que não podia dispor, Claro, se o documento é de que ele pudesse dispor, o documento é dele, ele destruiu, suprimiu ou ocultou, problema dele. Agora, se ele não podia dispor, aí vai ensejar no crime, certo? E mais, ele tem que ter destruído, suprimido ou ocultado ou em prejuízo de alguém, prejuízo alheio, ou em benefício dele ou de outrem, tá certo? Então a questão é essa, ele tem que ter destruído, suprimido ou ocultado com a finalidade ou de prejudicar ou de beneficiar. Prejudicar alguém ou beneficiar ele mesmo ou a outra pessoa. É isso que diz aqui esse artigo. E aí ele vai ser um crime comum, porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. E o sujeito passivo a gente já sabe que em todos os crimes contra a fé pública é a sociedade e algum eventual lesado por essa conduta. Elemento subjetivo, então, dolo, É o dolo. E o dolo de praticar um dos verbos do tipo, ou seja, o dolo de destruir, suprimir ou ocultar, e mais. O dolo aqui é específico, de destruir, suprimir ou ocultar, para que haja benefício de alguém com uma finalidade específica. Para que haja benefício de alguém ou prejuízo de alguém, tá? Prejuízo de alguém. Então se atentem para isso. O dolo aqui não é só de destruir, suprimir e ocultar. É destruir, suprimir e ocultar com a finalidade de que alguém se prejudique ou alguém se beneficie. Então, quando é que vai ser a consumação desse crime? Com a prática dos verbos. Quando ele destruir, suprimir e ocultar. Ah, Catarina, acho que eu estou entendendo. A consumação, então, vai ser quando houver o prejuízo ou benefício de alguém, Não. Não é necessário o efetivo prejuízo ou benefício. Catarina, você está me deixando maluco. Você acabou de dizer que era necessário. Não, eu não disse que era necessário. Eu falei que a finalidade dele, ao praticar os verbos do tipo, tinha que ser o prejuízo ou benefício. Agora, esse crime se consuma quando ele tiver destruído, suprimido ou ocultado, para que houvesse prejuízo ou benefício, mas não é necessário o efetivo prejuízo ou benefício para consumar. Basta que ele tenha destruído ou suprimido ou ocultado querendo o prejuízo. Entenderam? Beleza. E a tentativa, cabe tentativa aqui? Cabe. É um crime que cabe tentativa. Destruir, suprimir ou ocultar. A ação penal nesse caso, hein?
A ação penal vai ser uma ação penal pública incondicionada. Ação pública incondicionada. Isso se suspensão do processo cabe? Cabe, mas só se o documento for particular. Lembra que a gente falou que a pena é diferente de documento público para documento particular? Pronto. Só vai caber a suspensão do processo se esse documento for particular. Bom, com isso acabamos o crime de supressão de documento. É um crime pequenininho, não tem muitas elucubrações para fazer. Espero que vocês tenham entendido e sigam comigo que nós vamos continuar estudando os crimes contra a fé pública.